boas-vindas, né, a todos, né, todos que estão conosco, muitos que nos acompanham, alguns parceiros também convidados. Em nome do professor César Lunques, nós damos as boas-vindas também às palestrantes. Ele não pode estar conosco hoje, mas deixou um abraço a vocês e o muito obrigada, né, por estarem com a Ampesc nesse início de ano. Então, eu falo que eu já tinha falado anteriormente para a professora Karina e Betina, é uma honra, né, trazê-las. Professora Karina, que já está conosco já na segunda vez na Ampesc, é educadora, psicóloga, pedagoga, mestre em educação. É professora desde os 19 anos de idade, atuou na educação básica da pós-graduação e na docência em cargos de gestão em diversas instituições. Desenvolveu projetos voltados à formação de professores e apoio ao estudante. É autora do livro 100 Ideias Inspiradoras para usá-las em sala de aula e coautora de Aprendizagem Digital e Mentores e suas histórias inspiradoras. A professora Karina é tão jovem, mas com um currículo tão extenso. É idealizadora do EducaBox, um aplicativo gratuito de microaprendizagens para docentes, que inclusive a Ampesc é parceira do EducaBox, né, na divulgação. Atualmente é palestrante, sócia da B42, uma startup de tecnologia e design educacional, e conselheira da ABED, que é uma instituição co-irmã parceira da Ampesc também, que é a Associação Brasileira de Educação à Distância. E de forma graciosa, a professora Karina trouxe para a Ampesc para a primeira vez, a gente já estava namorando, a professora Betina, uma honra também, para falar sobre Obrigada. docência na era digital, os desafios e impactos no retorno à presencialidade. A professora Betina von Stá. É assim que se lê, professora? É Sim, assim? Tá certo. Que também tem um robusto currículo, né? Doutora em Linguística Aplicada, fundadora da empresa Betina von Stá Consultoria, com a qual contribui para o desenvolvimento de práticas educacionais inovadoras voltadas para as demandas de um mundo em franca transformação. É gestora de relações da B2B para a Robo Garden Brasil e está liderando o projeto para trazer o programa Star Lessons da Finlândia como pós-graduação para o Brasil. Depois a gente vai querer saber um pouquinho dessas informações, professora. E é coordenadora do Censo EAD-BR da Associação Brasileira de Educação à Distância, da ABED, e foi responsável por trazer a empresa canadense de plataformas de aprendizagem para o Brasil. A professora Betina também coordena a elaboração de conteúdos digitais ou impressos para educação básica e ensino superior, sempre com foco em inovação. Entre as suas obras constam Tecnologiamente, da Pearson, o programa digital Mindset, da Wizard, o programa de criatividade e inovação com versões em português e inglês Transform, entre tantas outras produções relevantes para a educação. Então, hoje as professoras Karina e Betina trarão insights bem importantes para uma aprendizagem mais ativa, partindo inclusive das suas próprias experiências, né? Nós optamos em fazer esse encontro agora, já no início do ano, em fevereiro, porque a profissão, né, de professor foi uma que mais se ressignificou com a revolução digital, né, e principalmente atribuída à pandemia. Né, era uma tendência, era algo orgânico e queria acontecer, mas realmente a Covid apressou esse processo, né, de fluência digital dos professores. Então, nesse encontro, discutiremos, as duas palestrantes renomadas aqui conosco na Ampesc, esses impactos importantes do mundo digital na docência, sem esquecer principalmente a condição humana na relação professor e aluno. Então, sejam bem-vindas, é uma honra, novamente eu reitero, tê-las aqui conosco. Muito obrigada, obrigada a todos que estão conosco, e eu já passo a palavra à professora Karina. obrigada, Valquíria. Gratidão aí a Betina também por aceitar esse convite, estar aqui nessa tarde gostosa com vocês e especialmente aos professores que estão aqui, aos colegas educadores que tiraram um pouquinho do seu tempo, né, para compartilhar essa tarde conosco a partir das discussões que nós temos feito, leitura, né, nessa área educacional, né, nessa área que está relacionando tanto as questões digitais e a ressignificação do papel de professor, né?
Então, é uma alegria estar aqui, falar para vocês que no final da minha fala eu vou apresentar um pouco mais do livro que a Valquíria falou, né? 100 ideias inspiradoras para suas aulas. Vou contar um pouquinho do surgimento desse livro. E aí, quem sabe, né? Quem estiver aqui nessa sala e ficar conectado até o final, possa participar aí de um sorteio, né? A gente vai ver ainda, vamos conversar um pouquinho sobre isso, tá bom? Então, eu vou começar nessa essa discussão, essa problematização com vocês, compartilhando a minha tela, mais para que a gente possa ter um norte, né, de visualização, né, para que vocês consigam estar aqui comigo e ficar um pouco mais conectado na atenção, né? Então, sempre tem um apelo também visual. A ideia é que a gente fale um pouquinho, então, justamente desse momento, né, que a gente está vivendo, de como que a docência se transformou, né, e vem se transformando. A era digital, ela não começou só depois da pandemia, já é algo que vinha se instalando e mudando a nossa forma de se comportar, de viver, de aprender, de consumir, né? E é isso um pouquinho que eu quero trazer para vocês, esse movimento, e o quanto ele tem impactado também o nosso processo de aprendizado, né? Então, eu trouxe algumas perguntas que vão nortear a minha fala inicial, que é pensar primeiro onde a gente está hoje, né, em termos do cenário social, né, de evolução, né, humana, quando a gente fala em termos sociológicos, filosóficos, antropológicos, digitais, né? Vou tentar fazer um resumo, até porque não tenho muito tempo, e a Betina também vai contribuir com a percepção dela. Depois eu quero trazer um pouquinho desses impactos das tecnologias digitais, tanto no nosso comportamento, quanto no nosso corpo físico, biológico, né, no nosso cérebro, e também nas nossas relações sociais. E essa reflexão, ela é bem importante porque ela vai também nos ajudar um pouquinho a entender um pouco melhor o nosso aluno, né? Então, a gente está aí com um público de jovens, adolescentes, né, chegando no ensino superior, e que é o perfil desses estudantes, né? Então, o professor Flávio aqui, obrigada, professor. Ele escreveu aí do livro. Então, a gente tem aí esse desafio agora de entender um pouco esse perfil, né? E pensar também todos os impactos que esses jovens e adolescentes passaram durante a pandemia. E o que nós, professores, podemos fazer? É óbvio, né, que a gente trabalha muito com professores e sempre conversa, né? A gente sabe que precisa também cuidar dos professores, então o nosso desafio sempre é buscar esse equilíbrio, né? Fazer esse olhar para dentro, né? Também das mudanças que a tecnologia traz, né? Essa era digital traz para a nossa vida, mas lembrar que o professor, ele sempre é o mentor dessa relação, é o adulto dessa relação na sala de aula, né? E que ele precisa ter esse olhar atento sobre o estudante, principalmente considerando que a maioria deles ainda está em fase de desenvolvimento, eles vivem essa adolescência ainda que tem, por si só, vários desafios ainda relacionados à imaturidade. E aí, quando a gente fala assim, onde estamos, né, eu trouxe esses vários conceitos para tentar trazer rapidamente, mas o primeiro que eu trago aqui é o conceito de sociedade do espetáculo, né? Ele não é um conceito novo, ele já é da década de 50, quando a gente começa a ter o uso da imagem, né, do cinema, o advento do cinema, e o quanto a gente passa a ser mais visto, né, retratado, né, dentro da nova sociedade. Então, se a gente pensar em tempos históricos, né, no passado, só a nobreza, a realeza, né, eram vistos, reconhecidos e retratados, e hoje, com essa superexposição, a gente vê surgir aí jovens crianças, né, que se transformam em superstars, assim, de uma hora para outra. Então, há esse excesso de superexposição, né, e que faz com que, de uma certa forma, a gente também tenha que entender o tipo de comportamento que a gente passa a adotar, ou para também querer estar nessa superexposição, ou para fazer parte dessa superexposição, ou às vezes no consumo dessa superexposição, né? Então, tudo vira um espetáculo, né? Então, tente imaginar, eu fico imaginando assim, né,
Ontem eu fiz aniversário, eu fiz ontem 42 anos, né? Então eu não sou nativa digital, né? Mas eu fico imaginando que hoje esse conceito da sociedade do espetáculo, o que que ele conta para gente? Que é mais ou menos o que acontece aí, né, na nossa vida, que a gente vê vira notícia. Então, assim, a Ludmilla comentou algo que aconteceu no Big Brother no tweet dela, e aquilo vira uma notícia nacional. Todo mundo fica sabendo de uma coisa, está em todas as redes sociais e aquilo vira um espetáculo, uma coisa boba, que é assim, um comentário que você fez de alguma coisa que aconteceu tal. Então, eu fico imaginando, assim, no passado, vamos supor, né, ó, se o Caetano Veloso tivesse comentado alguma coisa, não existia isso, né? O fato de você comentar algo sobre alguma coisa, sobre alguém, né? E isso virar uma mega exposição. Hoje, essas celebridades, que são as que estão mais expostas, qualquer coisa que elas possam fazer ou comentar, vira uma notícia, né, gigante, né? E ela justamente é atraída, né, pela a mídia usa isso, né, justamente para atrair atenção. Então, esse entretenimento imersivo também está relacionado com essa sociedade do espetáculo. Não sei se vocês já tinham ouvido falar nesse termo, até se quiser escrever aí, se vocês já ouviram falar desse conceito de sociedade do espetáculo, é um pouco o que a gente vive, né? Tanto é, né? Depois eu vou falar um pouquinho mais, mas a gente tem aí, né? Um fenômeno novo, né, que não acontecia antes, que são aquelas mortes por selfie, né? Não sei se vocês já ouviram falar, mas a gente tem aí hoje mais de 378 mortes por selfie, acontece uma a cada 13 dias, é um problema de saúde pública, porque as pessoas vão tirar uma foto num lugar extremamente perigoso, né, e acabam morrendo, né? Então, e aqui em Santa Catarina tem um lugar, né, que é em Penha, que está entre os top, eu não conheço, está entre os top 10 dos lugares mais perigosos do mundo para tirar foto, né? Para tirar selfie. Eu não sei se alguém conhece, mas pode escrever aí se alguém conhece. Eu não conheço, mas está no ranking, né? E aí a gente tem essa sociedade 5.0, né? Que é marcada pelas tecnologias digitais, né? Então a gente, desde que o Steve Jobs lá em 2007 criou esse dispositivo aqui que a gente pode levar para qualquer lugar, né? A gente ficou muito conectado com ele. E a internet banda larga também levou o mundo aqui dentro, né? Então, a gente passa a viver cada vez mais imerso nos dados, na inteligência artificial que vai conectar todos esses dados, né? E até na internet das coisas. Então, hoje a gente vê aí vários dispositivos que estão conectados, né, à internet, que vão nos ajudar, né? Um exemplo é a Alexa, né? A Alexa hoje é um dos produtos da Amazon mais vendidos no Brasil, né? E eu recentemente conversei com uma empresa que trabalha no desenvolvimento de skills para Alexa, né? E eles estão trabalhando hoje com os hospitais para que a Alexa, né, que é aquela assistente de voz, né, para quem não conhece, ela possa ser incorporada agora como assistente pessoal para pacientes nos hospitais, né? Hoje, o enfermeiro, muitas vezes, ele é um assistente pessoal, né? Ele, além dele ter que fazer os procedimentos da enfermagem, às vezes ele precisa ir lá para levar uma gelatina, para ligar uma lâmpada, ou enfim, né? Então, a ideia é que a Alexa vá fazer esse tipo de resolver esses problemas mais básicos, ligar para um familiar e até às vezes fazer um exercício respiratório, né? Deixar um exercício pronto para que o paciente possa fazer. Então, vejam que essas conexões, né, dos aparelhos que vão interagindo, né, e deixando as casas, os hospitais, as cidades mais inteligentes também reflete um pouquinho nesse cenário da sociedade 5.0. Além desse conceito de crescimento exponencial, que vocês já devem conhecer, essa palavra ficou mais famosa no Covid, né? Exponencial, porque assim, tudo dobrava de tamanho, né? Mas em 1980 teve um filósofo que definiu esse conceito de crescimento exponencial, que ele estudou a quantidade de informação que dobrava no mundo, né? Então, a primeira vez que todo o conhecimento do mundo dobrou foi em 1500.
né? Ou seja, levou mais de 1.500 anos para o conhecimento do mundo dobrar. Depois, segundo ele, né, essas pesquisas levou mais 250 anos, depois mais 50, mais 25, e agora, recentemente, se acreditava que a cada ano o conhecimento do mundo dobrava, né? E hoje em dia a gente acredita que leva só 24 horas, ou seja, a gente vai dormir no dia seguinte, toda a informação e conhecimento do mundo dobrou, né? Então, a gente tem um excesso de informação, e a Bettina fala muito bem disso, né? Sobre a quantidade de informação disponível e o quanto muitas vezes a gente não consegue, né? Ou lida de maneira superficial com essa informação, não consegue classificar, e é o desafio dessa nova geração que a gente tem aí, né? Por outro lado, a gente está vivendo no mundo bunny, né? Então, o mundo VUCA, depois da Guerra Fria, foi substituído, né, pelo mundo bunny, que vem logo depois da pandemia, que no conceito inglês está relacionado com o frágil, ansioso, não linear e incompreensível. Então, hoje mesmo a gente está vivendo uma situação bastante complicada no mundo, né? E eu acho que todos vocês devem estar pensando o que vai acontecer, né, depois dessa invasão da Rússia na Ucrânia, e cada manifestação de um país, né, um posicionamento político de um presidente de algum país muda o cenário, muda a economia, muda as relações, né, e nos deixa numa situação bastante frágil. Então, esse conceito do mundo bunny, ele está muito relacionado a essa nossa insegurança de viver no mundo atual, seja por pandemias ou por esse universo interconectado, cada vez mais interconectado, e que a gente sabe que algo que acontece lá, né, não está perto de nós, mas o impacto ele é imediato, né? Seja na economia, né? Ou, enfim, em diversos setores. Então, esse mundo ansioso, não linear, incompreensível, é o mundo que a gente está vivendo, e é o mundo que as nossas crianças e adolescentes vão passar a viver, né? E a conviver. Então, com certeza, a gente precisa ter um cuidado maior, né? Nesse sentido. E aí a gente vem falando ainda dessa sociedade hiperconectada, né, dessa fusão do mundo real e virtual, e agora com o metaverso, vocês provavelmente já ouviram também falar nesse conceito, né? Então, aqui em casa a gente já até também comprou o óculos para entender um pouco mais o que é esse conceito do metaverso, viver essa interação dentro do metaverso, porque de fato é um fenômeno, a gente ainda não sabe como educador, como empreendedor, se é uma febre e se depois, talvez daqui a meio ano, não vai mais acontecer, mas já tem notícias, escolas americanas já estão abrindo, a partir de julho, salas de aula dentro do metaverso, né? A gente já tem várias situações de empresas que estão utilizando o óculos para você visualizar uma planta de uma casa em 3D, para você escolher, né, um determinado revestimento, já usa o óculos, já consegue aprender, e a gente já tem problemas comportamentais e jurídicos no metaverso, né? Então, tem menos de 10 dias, o Facebook já teve um problema de assédio dentro do metaverso, né? Em que uma usuária disse que foi apalpada por uma outra pessoa. Então, tudo isso vai trazendo uma série de questões que até então a gente não conhecia, né, e não sabia que era possível. E aí o Facebook precisa, então, dentro do ambiente, né, do metaverse dela, criar um distanciamento social para que esse tipo de comportamento não aconteça. Então, a gente tem um desafio muito grande para viver nessa sociedade híbrida que a gente fala, que é o conceito que a Marta Gabriel, que é uma futurista que eu gosto bastante, também traz, né? E aí, antes de falar um pouquinho mais sobre isso, eu queria que vocês aqui comigo pudessem me falar coisas que vocês não saberiam mais fazer se vocês estivessem desconectados ou sem bateria, né? Então, quem está aqui na sala, se quiser escrever qual que é o seu maior pavor quando acaba a bateria do seu celular? Eu, por exemplo, não sei o número do meu marido de cor, se eu precisar ligar para ele de algum outro telefone, ou pedir o telefone aí do professor Gonter emprestado, não vai resolver, porque se ele não tiver o contato de alguém da minha família, eu vou saber o telefone fixo da casa da minha mãe, né, que nunca mudou. Mas eu não vou mais saber o telefone celular, porque eu não gravo mais os números de telefone celular, como eu gravava no passado, né? Outra coisa que, por exemplo, eu não sei fazer
e que eu tenho pavor, eu preciso sempre deixar um cabo de carregador no celular, no carro, porque eu já me mudei algumas vezes de cidade, então eu também não memorizo mais muito nome de rua e tal. Então, sou muito dependente do Waze, né? Então, se eu vou para dirijo, vou para vários lugares, mas como eu não conheço onde eu estou, eu preciso ter um GPS me guiando, né? Então, esse aí é um dos meus grandes desafios, né? Então, não sei, Val, se você quer me interromper, se tiver notícias aí no chat, você pode colocar. Eu coloquei algumas coisas aqui. Não, então, professor Gonter, né, prazer, né, nosso conselheiro está aqui conosco, que bom que ele conseguiu entrar. Ele está dizendo que não não lembra mais do teu aniversário nem do Janes. Verdade. Só para dar uma quebrada, mas muito legal. Sim. Obrigada, prof. Isso. E aí eu coloquei aqui, né? Então, ligar para alguém, fazer uma transferência hoje numa boca do caixa eletrônico. Quem faz isso, né? A gente ficou muito adepto do celular, né? Enviar um fax, chamar por um Uber ou por um táxi. Como é que a gente faz hoje sem o aplicativo, né? Enviar uma carta pelo correio, ou até quem aqui tem livro de receita ainda, né? Quem que guarda aquela receitinha no livro? A gente vai só na internet, né? Então, a gente está vivendo uma nova era e nós migramos muito rapidamente, né? E a Marta Gabriel tem essa frase que eu gosto bastante, né? Que não estamos apenas nos fundindo com a tecnologia, misturando nossos códigos biológicos e digitais, mas também e principalmente nos tornando um novo tipo de humano, né? Então, essa fusão que está acontecendo com a tecnologia está mudando esse ser humano, né? Porque esse ser humano, ele aí tem várias facetas nessas interrelações. Aí, uma das minhas leituras, agora no final do ano, também foi estudar um pouco mais sobre o uso do celular, né? Então, tem várias teorias agora falando, inclusive, de minimalismo digital, mas esse autor aqui, ele fala essa frase aqui que para mim é fantástica, que define a nossa relação com o celular, que é o seguinte, ó: esse maldito celular, enfado da produtividade, uma praga de bips e vibrações, um dispositivo sem alma e com fome insaciável de energia. Meu incansável assistente pessoal, meu companheiro de viagem, meu amigo inteligente, meu alerta e colaborador, sempre a postos, esse bendito celular, né? Então, assim, é uma relação de amor e ódio que a gente vive com esse maldito, bendito celular, né? Que não conseguimos mais viver sem, mas, por outro lado, ele também nos consome. Então, que desafios a gente precisa considerar, principalmente depois de viver, né, muito, né, 2 anos praticamente de isolamento, considerando que os nossos estudantes também passaram a ter um acesso meio descontrolado ao uso do celular e da internet. Então, quem tem filho aqui sabe que muitos pais relatam, né? Olha, eu até controlava um pouco, mas depois com a pandemia não dava para sair, não dava para fazer nada, ficava na tela, né? Uso de tela, uso excessivo de tela. Então, que impactos isso vai trazer, né? Então, esses dados recentes, eles trazem que a gente teve um aumento do consumo do celular em 30% se comparado a 2019. O brasileiro passa uma média de 5 horas e meia por dia no celular, mais do que a média mundial. O TikTok está como um aplicativo, né, mais visto, aí, mais baixado, as pessoas passam mais de 90% nele. Muitos aplicativos de jogos, né, foram lançados e são os que mais lucram hoje em dia, né? E a gente passou a comprar mais e a usar o celular também para o banco. O Pix caiu aí no gosto do brasileiro também, como uma forma de você consumir a internet para resolver problemas bancários, e com isso também vários problemas de fraudes e outras coisas que também surgem, né, com essas tecnologias. E aí eu quero trazer para vocês agora um pouco dessa visão mais biológica, comportamental e social, do impacto da tecnologia também, e refletindo muito também nos nossos alunos, nos nossos adolescentes, nos nossos filhos, nos nossos sobrinhos. Então, esse encontro é um pouco para a gente refletir, e quem sabe também, enquanto educadores, né, nos apoiar aí nessa reflexão onde a gente estiver, né? Então, a gente tem visto que
a tecnologia tem nos colocado como cada vez mais multitarefa, né? Multitasking, a gente faz várias coisas ao mesmo tempo. Então, vocês estão aqui me ouvindo, mas estão respondendo mensagem de WhatsApp, estão talvez mandando um e-mail urgente, estão aí fazendo tudo ao mesmo tempo, estão aqui comigo. Eu sei, né, que estão, como os alunos também, né? E aí esses hábitos, eles também estão voltando para a presencialidade, né? De fazer essas várias coisas ao mesmo tempo. Por outro lado, a gente acaba tendo uma carga cognitiva maior, né, em função desse excesso, né? E a Bettina também que fala muito sobre a dificuldade aí depois de conseguir, de fato, se concentrar e até conseguir, né, aprender em alguns desses cenários em função dessa sobrecarga. Então, quantos de vocês, às vezes, fica cansado, né, de estar usando muito celular, muito computador e tal, né? A gente não fez nenhum trabalho físico, mas essa exaustão mental, ela vem também muito da tecnologia. E se a gente tem isso, por outro lado, as empresas, né, que desenvolvem aplicativos, recursos, entretenimentos, elas usam toda a inteligência científica para tentar deixar a gente mais tempo no celular ou diante das telas, né? Então, a gente já sabe que existem vários mecanismos nesses dispositivos, aplicativos e jogos que liberam a dopamina, que dá uma sensação de prazer quando você está usando. Então, um exemplo, né? O nosso cérebro, ele adora uma novidade, uma coisa nova. Então, por isso que toda vez que dá uma luzinha aqui no celular, opa, deu uma luzinha aqui, uma coisa nova. É como se você tivesse que pegar o celular para ver essa coisa nova. É quase que incontrolável, né? E aí, se você vai ver uma rede social, por exemplo, como Instagram, né? Nunca acaba a novidade, né? Porque a novidade pode vir de cima para baixo, de baixo para cima, da esquerda para a direita, nos stories. Então, eles usam essas estratégias ou até com um sonoro, né? Então, aquele bipzinho, tudo isso justamente para estimular o nosso cérebro e gerar essa sensação de novidade, quero mais, né? Então, isso já é sabido e eles utilizam isso para a gente ficar mais tempo e ter a nossa atenção sequestrada, né? Então, se fala muito da economia da atenção e a nossa atenção ela é sequestrada para que a gente fique aí dentro dos dispositivos e das telas, né? Consumindo, ao invés de estar fazendo outra coisa. Então, além da inibição da melatonina, transtornos mentais associados ao uso exagerado. Então, tem muitos alunos que às vezes passam a noite jogando, não comem, não vêm mais para a aula, deixam de fazer as atividades do fórum. Desde 2018, o CID-11 considerou como uma doença a dependência por uso de tecnologias digitais, especialmente os jogos digitais, por exemplo. Então, já é uma doença, então é preciso a gente prestar atenção. Não é normal a gente considerar que um adolescente vai ficar trancado dentro de um quarto, virando à noite e jogando, né? Então, é preciso considerar, porque às vezes não toma banho, não dorme, não come, né? Não vem. Então, não é normal. A gente precisa entender que isso é uma doença, né? Além dos problemas visuais, problemas auditivos, enfim. Então, tem toda essa questão dos vícios, da morte por selfie, da mudança na leitura, no hábito da leitura. A Marianne Wolf tem um livro que ela trata sobre o quanto a leitura também, a capacidade de leitura tem mudado, e aí o nosso desafio enquanto professores, enquanto instituições, eu preciso fazer esses alunos lerem, eles precisam entender uma questão de ENAD, mas aí eles já não conseguem ter uma leitura aprofundada, fazer uma interpretação daquilo que está sendo posto. Quantos de vocês, às vezes, leem uma mensagem de WhatsApp? Já aconteceu comigo, né? Às vezes eu estou aqui na pressa, vou ler uma mensagem e li de maneira superficial. E eu respondi, quando eu respondi, falei, gente, mas não era isso, tinha um não na frente de um não sei o que, eu não li. Respondi tudo ao contrário, né? Então, essa leitura apressada e superficial que a gente faz das coisas e do mundo, né, também impacta, né, na forma como a gente vai aprender, e o desafio com os nossos alunos é justamente esse. Eu falo muito da microaprendizagem, mas eu também defendo muito a leitura
mais extensa, né, no sentido de justamente você conseguir manter esse cérebro conectado mais tempo numa informação, porque a Mariane fala isso, nunca se leu tanto, mas ao mesmo tempo não se tem essa compreensão mais aprofundada do que se está lendo. Então, é um desafio. Cyberbullying é um outro desafio que a gente vive nas nossas escolas, né? E também, de maneira geral, a gente precisa observar o que acontece nos grupos de WhatsApp, nas redes sociais, né? E o quanto muitas vezes os alunos podem estar sofrendo, né, de alguma situação de bullying. E aí eu trouxe esse conceito de minimalismo digital, que eu não sei se vocês conhecem, né? Mas dentro do movimento minimalista, que é justamente você viver com menos, existe agora uma tendência, já começou na Europa, né? Que é você viver ou sem celular. Então só esse ano eu vi já 2 reportagens da BBC trazendo uma gerente de marketing que não usa mais o celular, ela resolveu não usar, né? Enfim, ela consegue. E uma outra notícia da Bélgica, eu acho que os funcionários públicos agora eles podem não mais levar o celular no final de semana ou responder mensagens que não seja no horário de trabalho, né? Mas só os públicos. Então, existe um movimento de diminuir a intensidade do uso do celular para algumas coisas. Então, a gente viu lá bem no comecinho que não dá para viver sem, porque a gente já tem uma dependência dele, mas a gente pode usá-lo de uma maneira mais consciente. Tem vários livros que falam sobre isso, do uso consciente do celular, né, para que você, de fato, não fique refém das dopaminas, enfim, né, de tudo que essa indústria do entretenimento faz, né, para que a gente fique conectado. E aí, dentro da parte mais social, né, a gente tem essa questão das mudanças éticas, né, da autoridade parental e do abandono digital. Então, muitas crianças que ficam à mercê das telas, né? A Sociedade Brasileira de Pediatria tem vários documentos, inclusive campanhas relacionadas a menos telas, né? E mais outras coisas para as crianças, né? Porque muitos pais acabam deixando o celular, né, para a criança. Ah, vamos comer, ela precisa se distrair, vamos dar o celular, vamos no restaurante dar o celular, eu preciso ir para uma reunião, dou o celular. E o problema desse uso é um uso excessivo e também sem interação, né? Então a criança ela fica totalmente abandonada diante da tela, né? Então tem se discutido muito isso. Além de etiqueta e a evolução que a gente vai vendo da legislação, inclusive brasileira, né, para dar conta aí dos vários problemas que vão acontecendo em função dos recursos digitais, né? Então, a gente teve lá em 2012 a lei da Carolina Dickmann, e depois a gente tem o Marco Civil da Internet, mais recentemente a LGPD, agora em tramitação ainda a lei da fake news, que discutem aí toda essa dimensão social, né, e ética das tecnologias digitais. E aí, para a gente, eu já ir finalizando um pouco e passar para a Betina daqui a pouquinho, né? Eu coloquei aqui que lições que a gente não pode perder agora nesse retorno à presencialidade, os desafios que a gente tem enquanto professores também em lidar com esse público jovem, né, que passou esses 2 anos aí em frente às telas, né, e o quanto a gente precisa estar atento a esses jovens, né, que nós temos aí na sala de aula. Então, coloquei aqui 3 coisas, né, uma delas é que assim como a gente precisou incorporar as tecnologias digitais para o ensino remoto, agora a gente precisa de uma nova readaptação, né? Então, a sala de aula, ela presencial, por exemplo, ela já não pode mais ser aquela antes da pandemia, né? Ela precisa ser reinventada, mas ela também não pode ser aquela que estava no ensino remoto. Então, o professor que usava alguns recursos digitais, ele precisa aprimorar, adaptar e utilizar da intencionalidade, né, identificar o objetivo de aprendizagem, a intencionalidade pedagógica que ele quer dar, a finalidade para a aprendizagem, para mobilizar ainda o uso de recursos digitais na sala de aula. Então, é um uso diferente e que precisa ser adaptado. Então, a gente não pode perder, né, o que a gente conseguiu aprender.
Outra coisa que eu considero muito importante é que as relações interpessoais, elas ampliam as experiências de aprendizado e os jovens, eles vão para a presencialidade buscando essas experiências, né? Então, por mais que a gente viu agora, né, essa semana passada que saiu o censo, né, de 2020, em que o EAD, pela primeira vez, está com maior número de matrículas do que o presencial, né? Então, a gente tem o desafio também do ensino presencial e híbrido de promover experiências de aprendizagem que vão favorecer esse relacionamento interpessoal, porque quem está buscando a presencialidade, ela quer o contato, ela quer o olho no olho, ela quer coisas que vão além da sala de aula, ela quer fazer networking, ela quer tomar um café diferente, ela quer viver uma experiência que ela vai carregar como memória, né? Além do aprender, além do conteúdo. E entender que os espaços de aprender, eles vão além da sala de aula. Então, nós, enquanto professores, precisamos entender que o espaço de aprender pode ser numa sala de aula como essa que a gente está agora, pode ser numa sala de aula presencial, pode ser num espaço de laboratório, pode ser num ambiente externo, numa visita técnica, pode ser misturando tudo isso, enfim, numa sala de aula invertida. Então, entender que essa flexibilidade dos espaços, ela se amplia e a gente precisa aí estar mais conectado com essas novas possibilidades, né? E aí, nesse novo cenário, eu considero muito importante nós, professores, olharmos para esse aluno, né? E antes da gente, muitas vezes, começar, né, uma aula, começar um conteúdo, tentar entender um pouquinho mais em que momento esse estudante está, né? Diante de todo o cenário que a gente conversou aqui hoje, e poder refletir um pouquinho que expectativas ele tem, né? Como que ele aprende, o que de fato ele está buscando, para que a gente possa, de fato, conseguir permitir e produzir experiências e favorecer esse aprendizado de uma maneira mais intensa. Então, eu deixei aqui algumas perguntas que podem nortear, né, os professores nesse contato com os estudantes. E também deixei aqui algumas ideias de como que a gente pode observar, né, o que esses comportamentos, né? Então a gente vive um momento, por exemplo, que os estudantes, muitos dos estudantes que vocês estão trabalhando, né, passaram 2 anos fazendo prova online, por exemplo, né? Eu lembro a minha filha quando ela voltou a ter prova presencial, é a primeira coisa, mãe, eu não sei se eu sei fazer prova ainda, né? Então, como você lida com esse sentimento de um adolescente? E a gente não pode esquecer que isso é um sentimento que traz aí uma série de consequências para essa criança e para esse adolescente, né? Então, o quanto nós, professores, precisamos interpretar também o que está acontecendo. Outra coisa que eu costumo falar, né? Cada um de nós aqui que está nessa sala viveu momentos diferentes a pandemia, né? Tem pessoas que até hoje não vão para o shopping, não vão para lugar público, não... e tem outras pessoas não, que foram para vários lugares, fizeram várias coisas, e não tem nada de errado, nem naquele que ficou em casa, que compra álcool em gel em litros, né? Como aquele outro que não tem aí toda essa preocupação. São modelos diferentes, né? E na sala de aula o professor muitas vezes precisa lidar com essas percepções e essa forma de cada estudante se comportar, né? Então, prestar atenção nessa participação, no rendimento desses estudantes, como ele está, se ele está conseguindo se relacionar com a turma. Então, alguns desses jovens e adolescentes, alguns eram praticamente crianças, né? Eles ficaram adolescentes na pandemia, né? E aí deixaram de ter essa relação com os próprios pares, né? Então, essa insegurança, às vezes, de conversar com um outro adolescente, um adolescente do sexo oposto, enfim, tudo isso também impacta, né? Entendendo que eles estão ainda numa fase de desenvolvimento, até os 22 anos, né? Então, falta de interesse pelo conteúdo, crises, enfim. Então, o que a gente pode fazer enquanto professor, né?
fazer esse ambiente acolhedor, promover esse respeito à diversidade, fazer essa escuta, fazer essas perguntas, criar espaços de pertencimento para que os estudantes entre eles também consigam se conectar, favorecer os vínculos, demonstrar interesse em saber, recompensar boas atitudes. Então, o nosso papel nesse primeiro momento é favorecer a criação desse ambiente, né, dessa sala de aula. Tem uma pesquisa do Instituto Península que ele faz uma pesquisa buscando saber o que é ser um bom professor, né? E a resposta dessa pergunta, o que é ser um bom professor, ela revelou que para a maioria dos alunos, ser um bom professor é aquele que consegue desenvolver um bom clima na sala de aula, né? E outro dia eu dei uma palestra para uma faculdade e eles falaram, nossa, eu nunca tinha pensado que, enquanto professor, eu tinha que cuidar do clima da sala de aula, né? O professor é um grande gestor e favorecer esse clima positivo da sala de aula faz toda a diferença no processo de aprendizagem do aluno, né? Então, a gente precisa pensar sobre isso. E eu vou terminar aqui a minha fala com essa frase, que é uma frase que está me motivando mais nesse ano, que é justamente pensar que a gente está vivendo um novo tempo, um tempo em que a gente precisa observar e conectar, né? Abrir os nossos olhos para observar as pessoas, tentar entender as pessoas e as nossas mentes, mas conectar os nossos corações, né? Então, a gente está muito carente desse movimento, né? E aí, eu queria compartilhar com vocês também, né? Convidá-los, quem está aqui, a conhecer o aplicativo, né, que eu lancei na época da pandemia, então foi algo que a gente se mobilizou a criar, um aplicativo de microaprendizagem. Então, para quem não conhece esse aplicativo, eu convido vocês a baixarem, porque para concorrer ao livro vai precisar baixar o aplicativo, ele é gratuito, então ele não tem contraindicação. A única coisa que eu sempre falo assim, deixa a notificação para ele te lembrar de entrar, não entre só no Instagram e no Facebook, também entre no aplicativo, né? Porque todo dia ele tem uma microaprendizagem, ele tem uma inspiração, ele tem uma pílula de conhecimento, um drop, né? Esse daqui, o meu de hoje, ele fala como ajudar os estudantes a reconhecer as suas habilidades profissionais. Então, ele explica o que é, ele dá umas dicas aqui de como fazer, e ele tem um pensamento que eu vou ler para vocês, que é do John Dewey, né? A educação é um processo social, é desenvolvimento, não é a preparação para a vida, é a própria vida, né? A escola é a própria vida. E esse pensamento, o professor, ele pode compartilhar nas redes sociais, porque eu sempre falo, o professor é um grande influenciador. A gente tem um monte de seguidores de alunos, né? E quando eu trabalhava também no ensino presencial, os meus alunos queriam saber, às vezes, o que eu comia, o perfume que eu usava, onde eu comprava roupa, porque eles queriam uma referência. O professor tem essa oportunidade de ser uma referência na vida das outras pessoas. E quando você está numa rede social que você pode compartilhar educação no seu entorno, além da sala de aula, que a gente está falando que os espaços de aprender e de inspirar vão além da sala de aula, é muito bom. Então, o EducaBox, ele também ajuda a você potencializar sua presença digital, né, enquanto educadores. Por isso que o meu convite aqui para vocês é que vocês baixem o aplicativo, vão lá, compartilhem um pensamento, vocês já recebem 10 drops na sua primeira vez que você baixar o aplicativo. Se você gostar muito, pode ir lá na loja da estrelinha, só vai me ajudar a continuar divulgando esse aplicativo para mais professores. E aí, quando você forem compartilhar, né, você vai compartilhar nas suas redes sociais, me marca a Ampesc também, marca o EducaBox. Se vocês fizerem isso, então, até hoje à noite, amanhã eu vou fazer um sorteio com quem está aqui nessa sala, e aí eu vou divulgar lá nos stories quem vai ganhar o livro dos 100 Ideias Inspiradoras, que são os 100 primeiros drops, mas é um livro totalmente diferente, né? Que ele é todo cheio de ilustração, QR Code, enfim, um livro inspirador, porque eu falo, né? A Valquíria vai lembrar dessa frase, ninguém dá o que não tem, né, Val? Então, se o professor ele precisa ser criativo e ser inspirador, ele também precisa ser capacitado, ele também precisa receber inspiração de maneira criativa.
e deixo os meus contatos aqui se vocês quiserem também me acompanhar. E eu vou passar para a Betina, senão ela vai ficar brava com esse meu convite. Ela vai assim, porque eu não vou dominar aqui, vou deixar ela compartilhar, porque a Betina é uma pessoa que eu admiro muito e tem muita experiência nessa área já há muitos anos no Brasil, né? E eu tenho a felicidade de também ser parceira dela na análise do censo, né, da ABED, principalmente olhando para a inclusão dos alunos com necessidades especiais, além de ser uma grande amiga. Mas a gente vai ficar por aqui, então fiquem até o final para a gente também poder trocar perguntas, enfim, né? Betina, está com você. A professora Betina Obrigada, Karina. ela já está colocando a Vocês já estão vendo a minha apresentação. tela? Sim, professora, sim. Deixa antes de passar a palavra a você, professora Karina, nossos parabéns para você pela passagem do seu aniversário. Bastante saúde e bastante sucesso. Obrigada. Sua fala foi excelente, professora Betina. Agora estamos ansiosos por você. Tá certo. Então, obrigada, Karina, pelo convite. Obrigada, Valquíria. Eu vou ser bastante breve, na verdade, que eu vou construir em cima dos conceitos que a Karina já trouxe com muita precisão, né? A gente está vivendo um mundo de transformação digital, né? Um mundo que está mudando de forma acelerada, exponencial, com todos esses detalhes que a Karina apresentou. E aí vem essa questão, né? E como é que a gente lida com isso? Como é que a gente, agora, no nosso cotidiano, na escola, nas universidades, como é que a gente também lida com essa transformação digital, né? E aí, quando a gente fala de saber lidar com a transformação digital, de fazer transformação digital, a gente às vezes acha que começar a usar a tecnologia, né? Mas tem todos esses perigos também da tecnologia que a Karina mencionou. E então não é uma coisa assim de usar tecnologia por si só. Eu gosto muito dessa definição que a transformação digital significa tornar a sua organização, qualquer organização, empresa, escola, apta a funcionar em ambientes em mudança acelerada. Porque esse que é o grande desafio, né? Não é usar tecnologia. O nosso desafio durante a pandemia, eu sempre brinco, né, que a gente achava que o robô ia mudar a nossa vida, mas não foi o vírus, né? Então, depois de né, apareceu o vírus em São Paulo, no Brasil, fecha a cidade, fecha o país. Em 2 semanas, todos os professores têm que aprender a dar aula remota, com tecnologia. Aí depois as escolas vão voltando, aí eles têm que aprender a dar aula híbrida, para quem está metade em casa, metade na escola. Aí ainda tem os alunos que não tiveram acesso à tecnologia, que você tem que atender de alguma maneira também. E agora, no retorno, ainda sem todo mundo vacinado, como é que a gente trabalha com esses alunos, como é que a gente traz eles de volta, como é que a gente acolhe. Então, na verdade, o nosso desafio é saber lidar com essa mudança acelerada, essa mudança exponencial, e estar pronto para tudo. E aí, a tecnologia, eu defino no primeiro artigo que eu escrevi no início da pandemia, que a tecnologia entra como um seguro, né? Se a gente sabe usar tecnologia, se a gente sabe aprender rápido, se a gente sabe se adaptar, se a gente tem uma visão de mundo que nos permite a adaptação, a gente está mais pronto para essas mudanças que o mundo vai nos apresentando, né, de uma hora para outra. E a educação está passando por muitas mudanças inerentes a ela, né? A gente está com novas leis, a BNCC, que já foi implementada desde 2017, já tem materiais didáticos né, que focam no protagonismo do aluno, mais metodologias ativas para alunos de primeiro ao 9º ano, que já estão no mercado. Agora vem o novo ensino médio, que vai permitir que os alunos escolham 1.200 horas do seu currículo, é uma quantidade enorme de horas de escolha que o aluno vai ter. Né? Imagina esse aluno, como é que ele vai chegar no ensino superior, né? Um ensino superior que hoje não dá escolha para os alunos, que são raras as instituições que têm grades abertas e livres, e de repente daqui a 3 anos vão estar recebendo aluno que escolheu quase que metade do currículo na sua formação básica.
né? Aí, como a Karina já mencionou, a gente está vendo no Brasil uma preferência cada vez maior dos alunos pela EAD no ensino superior. Então, em 2019 foi aquele ano assim que empatou, teve um pouquinho mais de aluno ainda antes da pandemia, querendo ensino superior à distância no Brasil, e aí em 2020 explodiu, a gente está com 60% dos alunos ingressando, preferindo, optando por educação à distância, né? Junta com crise econômica, junta com remoto emergencial, híbrido de raiz, híbrido de não sei como, né? E os alunos com novos comportamentos, novas expectativas, e no mercado de trabalho, as profissões, né? Algumas deixando de existir, outras tendo que ser realizadas diferente, né? Uma demanda cada vez maior por criatividade, cooperação, comunicação e pensamento crítico. E olha aí, eu não falei de tecnologia, né? Falei de capacidade de interação humana, né? Mas também uma demanda cada vez mais alta por programação, por habilidades técnicas, né? Por incluir tecnologia nas diferentes funções, e essa necessidade da aprendizagem pela vida toda, porque se o mundo muda, a gente tem que aprender o tempo todo, né? Então, esse é o grande desafio. Como é que a gente vai fazer para estar pronto para o que der e vier? Né? A função da escola não é mais só formar o aluno, cumprir as horas aula, em alguns casos, né, permitir que o aluno passe, né? Ainda são poucas as pessoas no Brasil, proporcionalmente, que vão direto do ensino médio para o ensino superior, mas né, que formação é essa que eu tenho que dar no ensino médio para o aluno que vai querer se profissionalizar, para o aluno que vai querer continuar os estudos, né? Que formação é essa que a gente tem que dar no ensino superior para o aluno ficar pronto para o que der e vier, né? Já não é mais suficiente um diploma de medicina, de engenharia, de pedagogia, para achar que esses profissionais vão estar prontos para o que der e vier. Então, a gente tem que ensinar mentalidades, a gente tem que ensinar o aprender a aprender, a gente tem que ensinar a lidar com tecnologia, né? E aqui é um foco ainda no remoto emergencial, mas o que eu queria focar é isso aqui, né? O que a gente tem que promover é flexibilidade e autonomia. Então, isso, assim, é o que a gente tem que promover e é o que os alunos estão nos informando de todas as maneiras, né? Com vários comportamentos diferentes, quando eles preferem EAD do que o presencial. Como assim, né? Será que eles estão preferindo estudar à distância, estão abrindo mão de estar com os colegas? Ou será que existe um desejo por mais flexibilidade, vão encontrar com jovens e amigos em outro lugar, né? Essa autonomia, né? Ao mesmo tempo que eles precisam desenvolver autonomia para estarem prontos para o que der e vier, eles também gritam e dizem para a gente, eu quero mais autonomia, eu não quero prova, eu quero poder escolher, eu quero poder trabalhar em horários diferentes, né? E aí, o grande desafio da escola, ultimamente eu tenho dito que não é usar tecnologia, tem as novas pedagogias, aí a gente fala também, né? As metodologias ativas, elas são importantíssimas, né? Para promover esse ambiente acolhedor que a Karina mencionou, para colocar o aluno em situação de protagonismo, para desenvolver habilidades variadas enquanto eles desenvolvem conteúdo, né? Então, tudo isso é muito importante, mas além de tudo, veio uma questão para o professor que é trabalhar em tempos e espaços diferentes, né? Então, se eu vou dar mais flexibilidade e autonomia para o aluno, onde que ele vai estudar? Como que eu vou ver se ele estudou? Como que eu vou ver se ele aprendeu? Onde que eu vou motivar esse aluno a continuar adiante? Como é que eu organizo meus tempos e espaços para a turma desenvolver num ritmo de turma, para os grupos se desenvolverem em ritmo de grupo, para o indivíduo achar o seu caminho, né? Então, hoje um desafio muito grande do professor é lidar com flexibilidade, autonomia, com formação de habilidades básicas, né, para lidar com essas mudanças. E aí eu diria que a gente entra num mundo que
tem que ser híbrido. A gente precisa de tecnologia para nos ajudar, né? E aí precisa de tecnologia não só para o aluno acessar e aprender, né? Muitas vezes eu vou ter momentos em que ele vai acessar na tecnologia porque é um game, porque é um vídeo, porque é um produto adaptativo, um simulador e coisa assim, né? Então eu posso dizer para o aluno que ele tem maneiras melhores de aprender, mas a gente também... Oi, pessoal. Se puder. Oi, se E a puderem gente... habilitar o áudio, obrigada. Obrigada. E aí, então, tem as formas de aprender, a gente foca muito nisso, né? Ah, vamos usar recurso assim, assado, mas tem também o outro lado, né? Como que o professor acompanha esses alunos que estão indo para todo canto, né? Que estão aprendendo à distância, que estão aprendendo de forma híbrida, que estão aprendendo no seu ritmo, que estão aprendendo de forma personalizada, aquilo que mais interessa a eles e coisa assim. Aí a gente precisa de sistemas também, né? LMS, materiais que permitam que a gente veja, né? O aluno que está acessando, qual conteúdo que ele viu, que habilidade ele desenvolveu numa atividade, o que ele ainda precisa desenvolver. Então, a gente começa a precisar de ajuda também tecnológica, não porque é importante usar tecnologia para ensinar com tecnologia, mas porque está todo mundo espalhado em tempos e espaços diferentes, e como é que eu, como professor, continuo acompanhando esse aluno. Então, aqui eu tenho telas de exemplo, né, para visualizar isso um pouco. Isso vem da Brightspace, né, que é uma plataforma que eu tenho uma relação mais íntima, mas o interessante é isso, a gente, quando fala em tecnologia educacional, tem que pensar também no relatório do professor, na visualização pelo professor, porque muitas vezes a gente foca só ali na atividade do aluno, e aí o professor fica perdido, porque ele está lidando com esse excesso de flexibilidade e autonomia, né? E aí, né, se a gente vai preparar para essas demandas do mercado de trabalho, eu tenho que incluir na minha rotina situações para o aluno usar a tecnologia para realizar pesquisa, para se comunicar, para cooperar, para realizar atividades de reflexão, né? Não é só entrar num software e fazer a atividade do software, não é só ler o conteúdo da aula e depois fazer um teste, é realmente agir, né? Desenvolver pensamento computacional e programação para entender o mundo em que a gente vive, desenvolver todas as estratégias de aprender a aprender de forma autônoma, colaborativa, adaptativa, com o professor, com o tutor, com o colega, de maneira estruturada, desestruturada, sem professor, com certificação, sem certificação, gratuito, pago, a gente começa a ter muita opção, né? Então, no meio dessas enormes opções, né, tem o lado do indivíduo, tem o lado do coletivo, tem o lado do professor, que tem que continuar vendo o que está acontecendo. Mas eu acho que a gente não vai escapar disso, é um desafio que o mundo nos apresenta. Quando a gente acha que chegou ao normal, não chegou, não vai chegar, né? Vão começar a vir outras demandas. Então, a questão é exatamente essa, né? Conhecer a tecnologia como um seguro, né? E saber que a gente tem que chegar lá na frente, que é estar pronto para o que der e vier. Então, por isso que eu acredito cada vez mais que o futuro da educação é híbrido, não é aquela coisa, vai tudo ser tecnologia, vai tudo ser metaverso? De forma alguma. As pessoas precisam de muito contato humano, né? Precisam viver, precisam ter suas preferências, precisam de muitas atividades, né, interessantes. Mas, às vezes, com tecnologia, a gente ganha tempo, a gente ganha eficiência, a gente ganha possibilidade de trabalho mais flexível e autônomo que a gente não teria sem ela. E aqui eu deixo o meu muito obrigada e meu contato. Estamos bem no limite do horário, mas eu estou à disposição se houver perguntas. Professora Betina, muito obrigada pela brilhante explanação também, complemento, né, da professora Karina. Nós justamente optamos em fazer esse modelo, né, até estava conversando com vocês no início,
do Teams justamente para ter essa interação com o nosso público, né? Nós temos, além dos associados da Ampesc, o nosso conselheiro professor Gonter, nós temos alguns parceiros presentes, amigos da Ampesc também, inclusive de outros estados, até colocaram no chat. Muito obrigada pela presença e pela confiança. Então, a gente vai deixar a palavra aberta para, de repente, alguém colocar alguma dúvida ou se posicionar aqui quanto a esse tema. No chat tem vários elogios, vários cumprimentos pela rica e ilustre palestra de vocês. Não sei se o professor Gonter quer falar alguma coisa. Professor Gonter? Sim, boa tarde, tudo bem com vocês? Tudo bem. Eu realmente, dúvidas surgem muitas, né? Realmente é um momento em que, em primeiro lugar, a alegria de reencontrar a Karina, né? Um feliz aniversário para ela, um dia depois, um abraço ao Janes e a toda a família, né? Parabéns pela exposição de vocês, né? De fato, assim, a pandemia traz oportunidades de aprendizado e desenvolvimento para nós que somos da educação, né? Dúvidas surgem, inquietudes, sim, elas estão presentes no nosso dia a dia enquanto educadores, né? E aí o coraçãozinho começa a bater um pouco mais acelerado agora na ansiedade de começar esse movimento de transformação dentro dos nossos ambientes educacionais em todos os níveis, né? Então, de fato, a gente precisa ter essa percepção de que a pandemia pode vir a ser uma endemia, daqui a pouco surge uma outra pandemia, mas o voltar ao como era antes já não é mais concebível, né? Então, a gente tem a necessidade, sim, de reavaliar muitos dos pontos que foram apresentados aqui, né? Eu fiz uma série de anotações aqui, já baixei o aplicativo, né? Eu só não peguei aquela partezinha do que precisa ainda fazer para concorrer ao livro ali, né? Eu não me achei ainda dentro do aplicativo aqui, né? Mas daqui a pouco eu sei que vem um link com dicas aí de como fazer, né? Ensinar os mais velhos, os cabelos brancos aqui a fazer isso, né? Mas quero agradecer a exposição de vocês, a rica exposição, né? Pessoalmente, para mim, foi um momento de aprendizado ímpar, assim. Agradeço muito a oportunidade, né? E deixo também o meu abraço aí de toda a diretoria, de todo o conselho. A gente acaba se dividindo aí em inúmeras causas pelas quais a Ampesc vem buscando, né, trazer conhecimento a todos os associados, né, e deixar o nosso abraço do professor César, nosso presidente, né, e de toda a diretoria. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigada a vocês. Legal, professor. Eu acredito muito, né, na importância que a gente vive agora de pensar em apoiar os professores, né? Porque essa insegurança que a gente está vivendo, ela é de todo mundo, inclusive do professor que está indo para a sala de aula, né? E a gente sabe que muitas vezes, enquanto instituição de ensino, como a gente também está vivendo a insegurança, né? A gente não é muito claro, né, no que o professor precisa fazer, né? Então, isso a gente viveu lá quando a pandemia começou, né? Ah, agora vamos usar o Meet, daqui a pouco muda para o Zoom, daqui a pouco muda para o Teams, daqui a pouco não pode mais isso, mais aquilo, vai mudando, então os professores vão tendo que se adaptar. E agora, nesse retorno, como a gente estava tudo certo para voltar, né? Daqui a pouco voltou o boom né, da nova variante, e aí muitas instituições que já tinham data para voltar novamente tiveram que reavaliar os seus calendários, né, ou fazer uma entrada parcial dos estudantes. Então, esse momento de instabilidade, né, ele também gera essa fragilidade nas relações e a gente precisa pensar que o professor ele precisa se sentir seguro, né, para também passar essa segurança na sala de aula. Então, eu acho que esse é um dos grandes desafios para a gente pensar como apoiar esses professores, né? E aí, quem quiser participar do sorteio do livro, professor Gonter, é só você baixar o aplicativo e aí compartilhar aquela frase, tem um pensamento lá no aplicativo, e me marcar lá no Instagram, marcar a Ampesc,
e aí eu vou fazer um sorteio quando a pessoa compartilhar, mas tem que ir lá no Instagram, né? Isso aí, quando você clica sobre um drop desse, né? Então você tem uma flechinha aqui que você pode salvar a foto, pode compartilhar direto aqui no Instagram, lá no seu feed, pode fazer um comentário do que achou dessa live, pode falar, Valquíria, queremos mais, né? Ampesc, queremos mais encontros como esse. E aí a gente vai depois sortear com todos que conseguiram fazer esse compartilhamento, tá bom? Eu brinco que não é tão simples, né? Porque poderia ser mais simples, né? A Mari podia passar uma lista de presença aqui, fazer um sorteio, mas eu falo, também não é tão simples escrever um livro, né? Então, a gente pede para que vocês potencializem a sua presença digital também, que vocês compartilhem. É bom para a Ampesc, é bom para os parceiros da Ampesc, né? E é bom para a comunidade como um todo, quando a gente fala de educação e a gente mostra que é a educação que nos move, né? Então, acho que todo mundo que está aqui nessa sala tem esse propósito. Essa veia educadora, né? Dá para ver. O livro da professora Karina é instigante, né? É intuitivo, é como você diz, cheio de figurinhas, né? E me chamou a atenção a plaquinha atrás do professor Gonter, que não pode usar celular. E veio ao encontro ali do que a professora Karina comentou na fala dela. Até aquelas pessoas que deixaram de usar, e esse movimento que está tendo na Europa, né? Na verdade, eu acho que tem que usar conscientemente, né? Então, principalmente conciliar, né, o trabalho com a família. Então, é muito difícil hoje, porque a gente está minando, tá sendo minado a toda hora, né, com informações. Então, o equilíbrio, né? E como nós estávamos falando, esse é um momento único que nós estamos vivendo, né? Muito desafiador, principalmente, né, para o professor em todos os níveis de ensino, né, mas principalmente do ensino superior, eu falo não só pela causa, mas assim, o ensino superior o aluno é voluntário ali, né, ele estando, não é obrigatório, então ele quer estar ali, na verdade, né, então para isso temos que sim, né, nos engajar nesse processo de ensino-aprendizagem, e o que o professor Gonter bem colocou vem ao encontro, né, desse propósito da Ampesc, né, em compartilhar esses momentos. E temos, né, a honra, né, e o privilégio de ter pessoas, né, como a professora Karina Tomelin, a professora Bettina von Sta, que estão disponíveis, dispostas, né, de uma forma de parceria, colaborar, contribuir e compartilhar todo esse conhecimento de forma, assim, graciosa, né, sem ônus, né, sem inscrição paga, enfim, dando, sim, esse tempo, né? E esse apoiamento que vocês estão dando, professoras, né, apoiamento aos docentes, a professora Bettina bem falou, para dar autonomia e flexibilidade, né, para os alunos, é necessário uma ajuda tecnológica. E uma delas é o próprio, né, agora vou fazer propaganda, nós não tínhamos combinado, mas o próprio EducaBox, né, que dá dicas, inclusive para deixar as aulas mais atrativas, né, professora Karina? Então, o que a gente quer é isso, vamos ter mais empatia aliada à tecnologia, né? E como você falou, essas aulas atrativas, né? A professora Karina colocou um termo que é bem isso. Antes a gente utilizava o professor, né, como um formador de opinião, mas hoje, né, na moda, né, utilizando o digital, é um influencer, né? Então, realmente é um desafio grande e enorme, e reitero que o professor Gonter colocou ali o nosso agradecimento em nome da diretoria da Ampesc. Obrigada, viu? Obrigada a vocês. Obrigada, gente. Obrigada a todos. Obrigada pela participação também dos nossos amigos, né? Nós temos várias pessoas aqui, dos nossos associados, como eu disse, pessoas de fora, né? Ampesc, o Instituto Ampesc, Transponto Barreiras, né? Lá de Pernambuco, Nazaré da Mata, né? A professora Maria do Carmo deixou um recadinho carinhoso para a gente, professor Fabiano, que também nós temos uma parceria, professora Kaline, a gente viu várias pessoas aqui, professora Lúcia, professor Elton, de várias regiões, né? Professora Jaqueline, então não quero citar todos, que de repente eu vou esquecer de algum, né? Mas tantas pessoas que estão conosco aqui nessa tarde, muito proveitosa, muito obrigada. E também a Mari, né, que cuidou de toda a parte de comunicação, né? A Mari que fez todo o empenho na divulgação. E agora,
o privilégio é para quem realmente participou, que vai poder concorrer ao livro, né? Mas nós vamos nos engajar para impulsionar essa live de hoje para chegar a outros professores também. Nosso muito obrigado, gratidão pela tarde de hoje. Obrigada, gente. Obrigada, um abraço, boa noite. Obrigada, Karina. Obrigada, professora Betina. Nossa, foi Obrigada, excelente. Nossa, foi uma aula meio que de história junto, história atual.